Muito boa tarde. Vamos dar início a mais uma sessão do curso de arrendamento urbano. Contamos hoje, uma vez mais, com a honrosa presença da senhora doutora Márcia Passos, a quem agradeço em muito esta honrosa presença. A senhora doutora vai nos falar sobre a resolução extrajudicial do contrato de arrendamento e diligências subsequentes, despejo e cobrança de valores em dívida. Senhora doutora, sem mais delongas, tem a palavra. Muito bem, muito obrigada, muito boa tarde a todos. Obrigada uma vez mais, cara colega, pelo convite para estar aqui. Está a ser um curso de arrendamento intensivo, que eu sei, está a correr muito bem. Com muita pena minha, não consegui ainda assistir a nenhuma sessão, bem gostaria, mas pronto, a vida é assim, não nos permite estar em todo lado. Cumprimento todos os colegas, já vi que estão aqui em grande número também hoje. Eu vou, entretanto, aqui partilhar uma apresentação que preparei para esta sessão de hoje. Deixem-me só avançar aqui direitinho com isto. Conforme estávamos a dizer, de facto, nós hoje vamos falar da resolução extrajudicial do contrato. Nós hoje tínhamos muitos assuntos para falar, imensos. Mas pronto, vamos só falar da resolução extrajudicial do contrato, do despejo e da cobrança dos valores em dívida, e vamos dar aqui uma abrangência interessante, digo eu, pelo menos é essa a minha intenção, porque acabamos por ir abordar também as alterações do Mais Habitação, que já estão em vigor, e portanto o timing é um timing muito interessante e muito oportuno, porque há um conjunto de alterações ao procedimento especial de despejo que eu hoje terei oportunidade de abordar aqui com os colegas. Portanto, faremos, à semelhança do que fizemos já na sessão número 2, estávamos aqui há pouquinho a recordar, faremos aqui uma exposição, eu farei uma exposição acerca do que preparei, e depois no final abriremos então o debate para podermos partilhar aqui algumas reflexões em conjunto. Portanto, vamos a isto. Quando nós falamos do contrato de arrendamento e da resolução extrajudicial, e portanto eu vou ser vou muito direto ao assunto hoje, mas apenas aqui uma contextualização inicial e depois vamos mesmo falar da resolução extrajudicial, da forma e de todas essas consequências que daí advêm. Mas só fazer aqui uma referência prévia, que para falarmos de resolução extrajudicial do contrato, nós precisamos de ter um contrato de arrendamento sob a forma escrita. E por isso é que eu vou aqui a este artigo do Código Civil e refiro-me à forma escrita, porque a falta de forma escrita, conforme nós podemos ver no artigo 15 e seguintes do ANRAU, impede que se possa recorrer ao procedimento especial de despejo. Nós podemos já perguntar, bem, mas o procedimento especial de despejo não é para resolver o contrato de arrendamento, não é esse o objetivo, nem é isso a que ele se destina. Isso é certo, mas para avançarmos para o procedimento especial de despejo, eu preciso de fazer uma resolução extrajudicial, mas se eu não tiver contrato de arrendamento, depois não tenho como efetivar essa resolução extrajudicial se algo correr mal. E o correr mal é, desde logo, o arrendatário, apesar da resolução do contrato, não proceder à entrega do locado ao senhorio. Por isso, primeira nota, a forma é a forma escrita, nós sabemos que essa é a forma que está legalmente consagrada, porém, temos desde 2019 uma norma que permite provar a existência do contrato de arrendamento por qualquer forma admitida em direito. Como é que isso se faz? Demonstrando a utilização do locado pelo arrendatário, sem oposição do senhorio, e o pagamento mensal da respectiva renda por um período de 6 meses. Dar nota de que, de facto, esta norma existe, ela foi introduzida pela Lei 13 de 2019, sendo certo que se aplica também aos contratos ou às relações arrendatícias que estavam em vigor à data da sua entrada em vigor,
Porém, mais uma vez, repito, se não tivermos de facto contrato escrito, nós não é aqui que vamos buscar ajuda. Portanto, esta norma veio ajudar de facto a comprovar a existência de uma relação de arrendamento, mas não nos ajuda para o tema que hoje vamos abordar, que é o tema da resolução extrajudicial, porque de facto a falta da forma escrita impede o recurso ao procedimento especial de despejo. Também deixo aqui uma nota apenas por referência ao registro na Conservatória do Registro Predial do contrato de arrendamento, quando ele é celebrado por mais de 6 anos e, portanto, aqui só a referência ao respectivo artigo. Bom, como é que o contrato de arrendamento cessa? Existem várias formas de cessação de um contrato de arrendamento. Desde logo existe o acordo das partes e, portanto, a revogação de um contrato de arrendamento por mútuo acordo. Quando ela é feita e produz efeitos imediatos, não precisa sequer de ser reduzida e escrita esta revogação por mútuo acordo, mas quando não produz efeitos imediatamente, ela precisa de ser reduzida a escrito e para que no momento da produção de efeitos esteja o senhorio também munido de um documento que lhe permita efetivar esse despejo, se porventura o arrendatário, apesar do acordo, não cumprir com esse acordo. Portanto, isso está previsto no artigo 1082. Depois, eu vou deixar só a resolução para o fim, porque depois é por aí que nós vamos, e apenas e só, mas dizer também que o contrato de arrendamento pode cessar por caducidade, e, portanto, sendo um contrato, desde logo, sujeito a um prazo de caducidade, mas não só, existem outras causas de caducidade do contrato, ele cessa nesse momento, se for a questão do prazo. Depois cessa também por denúncia, denúncia do arrendatário, denúncia do senhorio, quando ela é possível, e ainda por outras causas previstas na lei, podendo ser, por exemplo, aquela que nós mais conhecemos, que é oposição à renovação num contrato com um prazo certo, seja ela do lado do senhorio ou do lado do arrendatário. E cessa também, e agora sim, aquilo que nos interessa mais hoje, cessa por resolução. A resolução do contrato, como os colegas sabem, está prevista no artigo 1083 e seguintes do Código Civil e, portanto, é uma causa de cessação do contrato de arrendamento quando existe um incumprimento da outra parte. Portanto, o que o artigo 1083 nos diz é que qualquer das partes pode resolver o contrato, nos termos gerais de direito, com base em incumprimento pela outra parte. Qualquer uma destas situações que nós temos aqui de cessação do contrato de arrendamento não prevê incumprimento contratual, a não ser a resolução do contrato de arrendamento, onde, de facto, como fundamento da resolução, nós temos um incumprimento. Não será um incumprimento qualquer, será um incumprimento, como nos diz esta norma, que pela sua gravidade ou consequências torne inexigível à outra parte a manutenção do arrendamento. E depois o 1083, número 2, dá-nos uma série de exemplos de situações que tornam inexigível à outra parte a manutenção do arrendamento, desde que elas sejam graves e as suas consequências tenham de facto este efeito de tornar inexigível à outra parte. A manutenção do contrato. Esta norma é uma norma, como eu estava a dizer, e como ela própria sugere, é exemplificativa, o que significa que temos ali um conjunto de situações que são exemplos, mas que podemos ter muitas outras situações de incumprimento contratual, que seja um incumprimento grave e que por isso, por esta gravidade, ou pelas consequências que tenha este incumprimento, que desde logo há de ser grave, torna inexigível à outra parte a manutenção do arrendamento. Quando nós estamos perante situações desta natureza, a resolução do contrato pelo senhorio, numa qualquer destas situações, ela é decretada nos termos da lei do processo. É isso que nos diz o artigo 1084, depois número 1 do Código Civil. Ou seja, ela opera pela via judicial. E esta é a regra. A regra é que quando eu tenho um incumprimento,
E este incumprimento, se preencher estas características de gravidade e de inexigibilidade da manutenção do contrato de arrendamento, ele é fundamento de resolução do contrato. Não é um incumprimento qualquer, é um incumprimento que reúna estas características. Sendo que esta resolução do contrato opera pela via judicial e, portanto, teremos aquilo que bem conhecemos, que chamamos de uma forma comum a ação de despejo e que não é mais do que uma ação declarativa, é uma ação declarativa e ela é de condenação, ela é constitutiva porque ela opera uma alteração na ordem jurídica daquele contrato de arrendamento, daquela relação jurídica, e ela é sempre de condenação porque, como consequência da resolução do contrato, o que o senhorio requer e pede ao tribunal é que condene o réu a pagar a quantia, eventualmente, se for uma quantia que esteja em causa, a pagar uma determinada quantia, mas a resolver o contrato e, consequentemente, a entregar o locado ao senhorio. Portanto, estas são as causas que nos levam para um incumprimento, para um fundamento da resolução do contrato e para uma resolução pela via judicial. Porém, temos outras situações que já não precisam, deixem-me dizer assim, porque é que eu digo que já não precisam? Porque não posso dizer e não podemos dizer que são resoluções do contrato de arrendamento que operam apenas e só pela via extrajudicial. Não é assim. Elas podem operar pela via extrajudicial em determinadas situações, quando estamos a falar de situações atinentes ao senhorio, mas é apenas um direito de opção. Porém, quando estamos a falar de resolução do contrato pelo arrendatário, a resolução do contrato pelo arrendatário, e às vezes esquecemos de referir esta circunstância, porque não é a comum, não é aquela que acontece maioritariamente, de facto, a resolução do contrato acontece maioritariamente por iniciativa do senhorio. Eu, quando digo iniciativa, é porque existe um fundamento e um comportamento do arrendatário que vai fundamentar a resolução, mas também há a resolução do contrato por parte do arrendatário. Ora, a resolução do contrato pelo arrendatário, ela opera por via extrajudicial e já não pela via judicial. É isso que nos diz a norma e, portanto, não precisamos de recorrer ao tribunal, à lei do processo, para a resolução do contrato quando é pelo arrendatário. E o artigo também nos dá um exemplo, dá-nos apenas um, neste caso, quando há pouquinho falávamos de uma série deles, aqui dá-nos apenas um, diz-nos, ela opera por via extrajudicial, do lado do arrendatário, por sua iniciativa, designadamente quando o senhorio não realizou as obras que lhe cabiam e quando tal omissão comprometa a habitabilidade do locado e, em geral, a aptidão deste para o uso previsto no contrato. Como é que a resolução opera? Qual é a forma? Opera por escrito assinado pelo arrendatário e enviado por carta registada com aviso de recepção. Esta comunicação deve conter todos os factos, como eu digo aí, demonstrativos da situação ou da situação que a própria norma escolheu para exemplificar a resolução extrajudicial, que foi esta, a não realização de obras que cabiam ao senhorio realizar e sendo que essa omissão comprometeu a habitabilidade do locado, portanto, este escrito enviado pelo arrendatário para resolver o contrato de arrendamento deve conter estes factos demonstrativos desta situação ou de qualquer outra que torne inexigível a manutenção do contrato de arrendamento, porque, mais uma vez, o legislador recorreu aqui à técnica exemplificativa no que respeita aos motivos da resolução do contrato de arrendamento. Bom, mas aquilo que nós lidamos mais e o que nos acontece mais nos nossos escritórios e os clientes que mais nos procuram-nos para situações desta natureza que vamos falar agora,
que são as situações relacionadas com a mora no pagamento da renda. Pagamento da renda, encargos ou despesas. E aquilo que nós temos, de facto, contemplado no nosso sistema legal, já há alguns anos, esta parte, é a possibilidade, e portanto isto vem de 2012, é a possibilidade da resolução do contrato de arrendamento pelo senhorio ser uma resolução mais fácil quando estamos perante determinadas circunstâncias. Quais são estas circunstâncias? Vamos primeiro à parte da fundamentação e depois vamos à forma, como é que isso opera na prática. As circunstâncias são estas que os colegas veem aqui. Portanto, mora igual ou superior a 3 meses. Como sabem, esta norma já andou dos 3 meses, já passou para os 2 e depois já voltamos aos 3. Mora igual ou superior a 3 meses, no pagamento da renda, encargos ou despesas que corram por conta do arrendatário. O que é que o legislador veio dizer? Veio dizer que nestas situações o senhorio já não necessita de provar que este incumprimento é grave e que este incumprimento torna inexigível ao senhorio a manutenção do arrendamento. É um bónus que o legislador dá. Nesta situação, tu já tens isso tudo, deixem-me dizer assim. O senhorio já tem isto tudo, já não tem que se preocupar com nada, já não tem que comprovar, porque a própria norma diz esta situação a acontecer, ela consubstancia um fundamento de resolução do contrato de arrendamento, porque ela própria já tem como consequência a inexigibilidade da manutenção do contrato. E, portanto, o senhorio só tem que demonstrar que a mora existe e não tem que demonstrar nada mais. Reparem que, colegas, nós até em tese nós podemos ter uma situação de mora igual a 1 mês e que ela seja motivo de resolução do contrato de arrendamento. Mas aí teria que operar pela via judicial. E nessa circunstância, o senhorio teria que comprovar que esse incumprimento para ele, para o contrato dele, para a situação dele próprio, era um incumprimento grave e que tornava inexigível a manutenção do contrato de arrendamento. Ora, isto hoje praticamente não acontece, porque é preferível esperar pelos 3 meses, de facto, e depois avançarmos por uma resolução do contrato pela via extrajudicial ou pela via judicial, sendo certo que, se a opção até for pela via judicial, a mesma circunstância de não ser necessário comprovar a gravidade e a inexigibilidade da manutenção do contrato de arrendamento continua a existir. Portanto, nós temos exatamente os mesmos fundamentos, só que, uma vez verificada esta circunstância, temos a possibilidade de optar por uma resolução extrajudicial. É mais fácil, é mais barata, é mais rápida? São estas as questões que o cliente nos coloca e é isto que nós temos que responder. Em princípio, sim. Em princípio, se tudo corresse bem, sim, seria mais rápido, uma resolução de um contrato de arrendamento que nós conseguimos fazer num mês, e portanto já vamos ver como é que opera, a correr bem sim, a correr bem o arrendatário entregava ao locado volvidos os 30 dias a contar da resolução de contrato e portanto ela foi pensada para ser isto, não foi pensada para correr mal. E o correr mal é, volvidos os 30 dias, o arrendatário não entrega ao locado e obriga o senhorio a lançar mão do procedimento especial de despejo. E aqui começam os problemas. E, portanto, se nós formos ponderar entre tudo o que vamos ter no procedimento especial de despejo e o que temos numa ação judicial, bom, porventura pode não ser assim tão mais rápido. Em princípio será sempre mais rápido. A não ser que depois no procedimento especial de despejo a coisa se complique de tal forma que vamos ter uma oposição
E aí vamos ter um incidente declarativo e teremos todas as circunstâncias inerentes a uma ação declarativa. Bom, mas ela não foi pensada para isto, ela foi pensada de facto para ser mais rápida, também para ser mais económica do ponto de vista financeiro e também para ser mais fácil. Porquê que ela é mais fácil? Porque ela opera através de comunicações que já vamos ver quais são. Bom, mas este é o primeiro fundamento. Portanto, ideias para que fiquem claras e que de certeza que estão, nós estamos aqui a relembrar, de certeza absoluta, é que esta possibilidade de resolução do contrato de arrendamento pelo senhorio, esta possibilidade da via extrajudicial, é uma via opcional. E é uma via opcional nestas duas situações que estamos a ver, porque não noutras que já vimos que opera via judicial. Por isso, mora igual ou superior a 3 meses e mora superior a 8 dias no pagamento da renda por mais de 4 vezes, seguidas ou interpoladas, num período de 12 meses, com referência a cada contrato. É o outro fundamento que também possibilita ao senhorio resolver o contrato de arrendamento pela via extrajudicial. Esta circunstância tem aqui uma exigência que é a seguinte, é que neste caso da mora superior a 8 dias no pagamento da renda, a resolução só é possível, a resolução do contrato de arrendamento, ela só é possível se o senhorio tiver informado o arrendatário por carta registada com aviso de recepção após o terceiro atraso no pagamento da renda e avisá-lo que é a sua intenção pôr fim ao arrendamento nestes termos. Ou seja, esta não era a primeira redação nem a primeira solução legal, ela foi também introduzida depois na alteração legislativa de 2019 e veio acrescentar esta exigência, dizendo sim, o senhorio que permite que o arrendatário pague sempre mal, digamos que paga más horas, este senhorio que permite isto, se não avisar o arrendatário, volvidos que sejam 3 atrasos no pagamento da renda, também perde o direito de resolver o contrato de arrendamento com fundamento na mora superior a 8 dias no pagamento da renda por mais de 4 vezes, seguidas ou interpoladas, já sabemos, aqui no período de 12 meses. Portanto, ou é o senhorio diligente que, após o terceiro atraso, envia uma carta registada com aviso de recepção ao arrendatário, informa-o do valor que está em dívida e informa-o da circunstância, ele sabe, é evidente, mas lembra-lhe a circunstância de que já é o terceiro atraso superior a 8 dias no pagamento da renda e que por isso é minha intenção, minha do senhorio, pôr fim ao contrato de arrendamento se houver mais uma vez. E, portanto, se existir a quarta vez, eu vou resolver o contrato de arrendamento. E resolvendo, posso então também fazê-lo pela via extrajudicial. Portanto, são aqui os dois fundamentos que temos para a resolução extrajudicial pelo lado do senhorio. Forma de atuar, como é que opera a resolução pela via extrajudicial. Para o efeito, nós temos que recorrer ao artigo 9º, número 7 do ANRAU, que nos diz quais são as 3 possibilidades de proceder a esta resolução extrajudicial, sendo certo que tem um traço comum, é comunicar à contraparte a resolução extrajudicial. Esta comunicação é que pode ser feita de 3 formas. A primeira, através de notificação avulsa. Depois, uma segunda possibilidade, por contacto pessoal, de advogado, solicitador ou agente de execução. E deixem-me dizer que a primeira também acabamos por ir para o contacto pessoal, porque a notificação avulsa depois tem como efeito o contacto pessoal também de advogado, de agente de execução ou de oficial de justiça. Portanto, primeira, notificação avulsa, em que teremos que demonstrar ao tribunal, portanto, ela é via tribunal e o tribunal vai deferir a notificação do arrendatário,
sendo que ela será feita por contacto pessoal de oficial de justiça ou de agente de execução, maioritariamente de agente de execução. Uma segunda via, que é o contacto pessoal de advogado, solicitador ou agente de execução, devidamente mandatado para o efeito, pelo senhorio. E uma terceira via, que é uma mera carta registada com aviso de recepção, portanto aqui diz-se que é um escrito assinado e remetido pelo senhorio nos termos do número 1 do artigo 9º, que é aquele que nos diz que as comunicações são efetuadas por carta registada com aviso de recepção. Nos contratos, eu só posso usar esta via nos contratos celebrados por escrito e em que tenha sido convencionado o domicílio. Portanto, o contrato de arrendamento, das duas uma, ou tem uma cláusula que convencionou o domicílio, e então eu posso utilizar esta via, que é uma via super simples, que é uma carta registada com aviso de recepção. Portanto, eu resolvo o contrato de arrendamento tal como o arrendatário faz. A possibilidade que lá atrás vimos para o arrendatário existe aqui para o senhorio nestas circunstâncias. Ou então, eu não tendo uma cláusula a convencionar os domicílios, eu não posso lançar mão desta última forma. E convencionar os domicílios é exatamente isso, é ter uma cláusula que convenciona. Portanto, não é identificar as partes com estes domicílios, não, os colegas sabem isto tão bem ou melhor do que eu, é dizer exatamente numa cláusula que existe aqui uma convenção de domicílio e isto tem consequências legais e as consequências são, desde logo, quem altera a morada tem a obrigação de informar a outra parte dessa alteração. Portanto, um escrito assinado e remetido pelo senhorio nos termos do número 1, como estávamos a dizer. Nós temos aqui algumas circunstâncias e mais daqui a pouquinho vão perceber porque é que eu agora vou dar aqui algum ênfase a esta situação que estão previstas, estas situações de que vou falar são as vicissitudes que estão previstas no artigo 10º do NRAL e que são situações que podem ocorrer quando enviamos, de facto, uma carta registada com aviso de recepção e ela não é recebida por um qualquer motivo, quando fazemos uma tentativa de contacto pessoal ou quando até a fazemos, mas o arrendatário não assina a notificação que tem que assinar, ou quando não encontramos o arrendatário, e, portanto, nós temos aqui circunstâncias que podem, de alguma forma, dificultar. E deixem-me dizer, eu vou dizer uma coisa com a qual não concordo, que é ou frustrar, está bem? Mas já vamos perceber mais à frente porque é que eu estou a referir isto. Portanto, podem dificultar ou frustrar, aqui o frustrar, entre aspas, a que esta comunicação se efetive. Então vamos aqui desde logo à mais fácil, que é a forma de resolver o contrato de arrendamento, quando no contrato de arrendamento existe domicílio convencionado e, portanto, o senhorio opta pelo escrito assinado e remetido por carta registada com aviso de recepção para resolver o contrato de arrendamento com base naqueles motivos. Reparem que, mesmo que o destinatário se recuse a receber, ou mesmo que o aviso de recepção tenha sido assinado por pessoa diferente do arrendatário, do destinatário daquela comunicação, esta comunicação considera-se realizada. Portanto, primeira nota, quando eu há pouco dizia frustração da comunicação. Quando enviamos uma carta registada com aviso de recepção nestas circunstâncias e ela é devolvida porque o destinatário se recusou a receber, ou ela é recebida e assinada por pessoa diferente do destinatário, não há frustração da comunicação à contraparte. Há, sim, uma comunicação que teve aqui uma vicissitude e que a lei resolve esta vicissitude e diz, mesmo assim, havia domicílio convencionado, recusaste a receber a carta, é como se tivesses recebido. É como se tivesses tido conhecimento do respectivo teor e por isso nunca poderá ser invocado a falta de comunicação e por isso não poderá ser invocada não poderá ser impugnada a resolução do contrato, que é aqui que eu quero chegar. Não pode ser impugnada a resolução do contrato, porque a impugnação da resolução do contrato é algo que pode acontecer no âmbito do procedimento especial de despejo e que pode dificultar depois o próprio PED. Portanto, este não poderá ser um fundamento
porque a lei resolveu, veio dar a solução, quer para esta situação, quer para a circunstância do aviso de recepção ser assinado por terceira pessoa. Agora vamos ver outras circunstâncias ainda. Um escrito assinado e remetido pelo senhorio, nos contratos celebrados por escrito, ok? Continuamos com a mesma via da opção. Se ela foi devolvida por não ter sido levantada, é diferente. Reparem que é uma terceira dificuldade. Uma coisa é devolvida porque o destinatário se recusou a receber, é como se tivesse recebido, está feita a comunicação. É recebida, mas é recebida por terceira pessoa, também é como se tivesse sido recebida pelo destinatário, está resolvido, não há frustração. Agora vamos aqui a esta circunstância. É devolvida porque não foi levantada, não há recusa, não foi levantada, apenas foi deixado o aviso, o destinatário tinha que ir aos correios levantar e não foi. Então, e aqui? Aqui é diferente. Aqui ela não está automaticamente concretizada. Aqui impõe-se uma obrigação, uma diligência acrescida ao senhorio, que deve enviar uma nova carta registada com aviso de recepção, decorridos que sejam 30 a 60 dias sobre a data de envio da primeira. E se esta voltar a ser devolvida, e reparem, se voltar a ser devolvida por ser recusada, por haver recusa em levantá-la, ou por não ter sido levantada no prazo, qualquer que seja a circunstância, ela considera-se concretizada a comunicação no 10º dia posterior ao do seu envio. Portanto, colegas, podemos concluir que também não existe frustração da notificação e da comunicação ou da notificação ao arrendatário. Não existe. Ela também aqui, o artigo 10º nos resolve o problema. E, portanto, é mais difícil, leva mais tempo, temos uma diligência acrescida, mas comunicamos. A comunicação concretiza-se. Estamos sempre aqui na forma da carta registada com aviso de recepção, quando no contrato existia domicílio convencionado. E, portanto, já esgotamos as possibilidades no que respeita à dificuldade desta comunicação chegar ao seu destinatário. No limite, nós temos que percorrer este caminho, mas a comunicação concretiza-se. Agora vamos olhar para isto na perspectiva da notificação avulsa ou do contacto pessoal de advogado, solicitador ou agente de execução. Então, e aqui? Concretiza-se sempre a resolução? Concretiza-se sempre a comunicação da resolução do contrato? Vejamos. Se o destinatário, estamos a falar de contactos pessoais, vamos ter com o arrendatário, se ele se recusar a assinar o original ou a recepção do duplicado, que o advogado, o solicitador ou o agente de execução têm que lhe entregar, se ele recusar a assinar o original, a dizer que foi naquela data, foi-lhe comunicada, foi feito o contacto pessoal, foi feita a comunicação da resolução do contrato, ou se ele se recusar a receber os duplicados e a cópia dos documentos, quem está a fazer esta comunicação por contacto pessoal, o advogado, o solicitador ou o agente de execução, o que é que deve fazer, ou o que é que tem que fazer? Lavra nota deste incidente, desta recusa por parte do arrendatário, do destinatário, e a comunicação considera-se efetuada neste próprio dia em que houve o contacto pessoal. Faça a certificação desta ocorrência. Aqui é quando encontramos o destinatário, mas ele recusa-se a assinar. Então, lavra incidente, lavra uma nota deste incidente e a comunicação está concretizada. E por isso, deixem-me repetir, também aqui não temos frustração da comunicação ao arrendatário.
Mas podemos ter isto ainda de uma forma mais difícil, pode ser pior. E pode ser pior porquê? Porque pode haver a tentativa de encontrar este arrendatário e não o encontrarmos de todo. Então, pode não ser possível localizá-lo. Não sendo possível localizar o destinatário da comunicação, o agente de execução, porventura, ou solicitador ou advogado, lavra na mesma nota desta circunstância, não é o incidente de recusa, mas é a circunstância de que não foi possível localizar. Se não foi possível localizar, frustrou-se a comunicação. E aqui temos uma causa de frustração da comunicação ao arrendatário. Porém, o senhorio pode evitar essa frustração. Fazendo o quê? Remetendo uma carta registada com aviso de recepção para o local arrendado, decorridos que sejam 30 a 60 dias, desde a data em que o arrendatário não foi localizado pelo agente de execução. E esta comunicação considera-se efetuada, porque ela considera-se recebida no 10º dia posterior ao do seu envio. Portanto, caros colegas, no limite também nós temos a comunicação concretizada. E no limite também não existe frustração da comunicação ao arrendatário. Temos as 3 vias exploradas. Se tudo correr bem à primeira, maravilha. Não correndo bem à primeira, o artigo 10º resolve-me as dificuldades. Obriga-me a diligências acrescidas, mas resolve as dificuldades. E no fim de todo este processo, eu tenho a comunicação efetuada. E, portanto, eu tenho a resolução do contrato de arrendamento concretizada por comunicação à contraparte. Bom, vamos então ver aqui porque é que isto hoje é mais importante falarmos sobre isto e porque eu estar a dar também este ênfase especial que não daria antes do dia 7 de outubro ou antes do dia 6 de outubro de 2023. Em caso de resolução por comunicação, vejam, isto é aquilo que nos diz o artigo 15, em caso de resolução por comunicação, serve de base ao procedimento especial de despejo o contrato de arrendamento, acompanhado do comprovativo da comunicação prevista no número 2 do 1084 do Código Civil, que é esta comunicação, qualquer uma das formas que seja, bem como, quando aplicável, do comprovativo emitido pela autoridade competente da oposição à realização da obra. Esta é a parte para o arrendatário poder resolver o contrato pela via extrajudicial. Mas o que a Lei 56 veio dizer? A Lei 56 introduz aqui uma alteração que vem dizer o seguinte: nas situações previstas no 1084, número 2, portanto, estas que nós acabamos de ver, é ainda admissível o recurso ao procedimento especial de despejo quando se tenha frustrado a comunicação ao arrendatário. Portanto, aquilo que nós sabíamos até agora é que podemos avançar para o procedimento especial de despejo quando a resolução do contrato de arrendamento é efetivada pela via extrajudicial. Se for pela via judicial, não se fala em PED, não é para aí que vamos. É para uma ação executiva para pagamento de quantia certa, mas mais do que isto, é para uma ação executiva para entrega de coisa certa. Ou as duas numa só, sendo o título uma sentença. Bom, vamos deixar isso. O que nós tínhamos aqui era, em caso de resolução por comunicação, se ainda assim o arrendatário não entregar o locado, temos que recorrer ao procedimento especial de despejo. E o que a Lei 56 vem dizer é, mesmo que se frustre a comunicação ao arrendatário, podes recorrer ao procedimento especial de despejo. E é esta norma que é estranha, esta alteração, e que me suscita a mim dúvidas, e se calhar também vai suscitar aos colegas, porque a questão é a seguinte: se eu tenho um artigo que me resolve as dificuldades numa eventual frustração
da efetivação da comunicação ao arrendatário, então eu nunca tenho a frustração da comunicação ao arrendatário. Se eu percorrer o artigo 10º, eu nunca tenho a frustração desta comunicação. Ao contemplar esta norma aqui, ela pode ter um aspecto muito interessante. Reparem, ela suscita-me dúvidas, mas ela pode ter um aspecto interessante, que é assim. Muito bem, não existiu frustração da comunicação ao arrendatário porque ele não foi encontrado. Por exemplo, naquela situação que vimos, a última que vimos há pouquinho. Contacto pessoal do agente de execução com o arrendatário para comunicar a resolução do contrato e não o encontra, não o localiza de todo. O que é que competia ao senhorio? Enviar a tal carta nos 30 a 60 dias seguintes a esta a falta de localização, dificuldade em localização, com base na nota que o agente de execução produziu, e considerava-se notificado ao 10º dia. Ora, vamos imaginar que o senhorio não fez isto. E pode aparecer-nos, e vai aparecer, situações destas, em que o senhorio fez com o agente de execução, até foi diretamente, mandatou-o para fazer a comunicação, o agente de execução devolve-lhe a comunicação dizendo que está frustrada e ele desleixou-se e não enviou a carta. Ora, se aconteceu isto, então o que o legislador agora vem dizer é, ainda assim podes recorrer ao PED. Portanto, não fecha a porta para o recurso ao procedimento especial de despejo. E se nós virmos a alteração legislativa nesta perspectiva, ela é uma boa alteração legislativa, porque abre a possibilidade de despejo através do PED, ainda que se tenha frustrado a comunicação ao arrendatário, reparem. Porque se não fosse esta possibilidade, como eu não comuniquei, a resolução extrajudicial não se efetivou, obrigar-me-ia a uma resolução pela via judicial. E então evita. E acrescenta aqui uma possibilidade de, mesmo assim, ainda podes recorrer ao procedimento especial de despejo. E nesta perspectiva eu vejo vantagem na alteração. Vantagem, se estivermos a olhar, obviamente, para a perspectiva do senhorio. Mas tenho uma dúvida que é a seguinte. Então agora, vamos imaginar que não é um caso antigo, que o senhorio se esqueceu. Não, é uma comunicação que eu vou fazer agora de resolução do contrato de arrendamento, agora pós 7 de outubro. Faço a comunicação e não encontro o arrendatário. É devolvido com frustração. Eu tenho 30 a 60 dias. Tenho que esgotar este prazo. Tenho que lançar mão ou já não preciso e contento-me com a frustração da notificação e vou ainda assim para o procedimento especial de despejo. Ou seja, este artigo não me serve para nada. Porque, reparem, pode não me servir para nada se eu pensar, muito bem, frustrou-se a comunicação ao arrendatário e eu vou imediatamente para o procedimento especial de despejo. Para que é que eu vou estar a esperar 30 dias para entre o 30º dia e o 60º dia eu enviar uma nova carta e depois ainda esperar mais 10 para que ele se considere notificado? Então vou já para o procedimento especial de despejo. A questão é esta: será que eu posso pensar desta forma, que me evita completamente eu lançar mão da solução que tenho no âmbito que está prevista no artigo 10º? E eu não vejo como possa concluir de forma diferente. Mas tenho algumas dúvidas. Tenho algumas dúvidas se estou completamente dispensado de fazer isto. Mas se a lei agora me diz, mesmo que não exista, mesmo que esteja frustrada a comunicação, ainda assim podes recorrer ao procedimento especial de despejo, bom, parece que se abre aqui uma grande autoestrada para eu nunca mais pensar nesta vicissitude da frustração da comunicação e ir imediatamente para o procedimento especial de despejo. Isto não é tudo vantagens, porque quando é assim,
no procedimento especial de despejo nós vamos encontrar, e vamos ver isso mais à frente, mas deixem-me já dizer, é que nós vamos encontrar uma situação em que o arrendatário vai poder, no âmbito do PED, pôr fim à mora, que é o que ele poderia fazer aqui. Ele tinha, se ele fosse notificado, ele tinha 30 dias para pôr fim à mora ou para entregar o recado. E esta possibilidade de pôr fim à mora vai acontecer no âmbito do PED, que é uma coisa que não acontecia antes. Não podia ele, no âmbito do procedimento especial de despejo, usar desta faculdade. Bom, mas estamos a falar de uma situação de frustração da notificação, então ele vai poder usar desta faculdade mais à frente. Bom, deixar-vos aqui nota disto e vou acelerar um bocadinho, porque entretanto quis explicar isto muito bem, e espero eu, e o tempo foi passando. Mas esta era uma das alterações mais significativas. Dizer-vos que o procedimento especial de despejo, portanto, uma vez resolvido o contrato de arrendamento, não sendo entregue o locado ainda e apesar da resolução do contrato, temos um caminho único, que é o procedimento especial de despejo. Não é possível ir para uma ação executiva quando a opção foi a via extrajudicial. Não tenho título para a execução, para a entrega de coisa certa. Tenho, sim, título para a ação executiva para pagamento de quantia certa, se eu informei o valor em dívida quando resolvi o contrato, e deverei ter informado. Então, sim, essa opção depois existe, mas para a entrega não tenho e, portanto, tenho que avançar para o procedimento especial de despejo. O PED também só pode ser utilizado relativamente a contratos de arrendamento cujo imposto de selo tenha sido liquidado ou cujas rendas tenham sido declaradas para efeitos de IRS ou IRC, portanto, eu terei que fazer esta prova. E cá está, e é ainda admissível o recurso quando se tenha frustrado a comunicação. Já expliquei, foi exatamente isto que eu tive a explicar, e o PED permite acumular o pedido de pagamento de rendas, encargos e despesas com o pedido de despejo, já era assim. E, portanto, aqui diz, exceto se a opção foi uma ação executiva para pagamento de quantia certa. É que eu posso perfeitamente fazer isto, eu posso fazer uma resolução extrajudicial e a resolução extrajudicial, quando eu comunico, também comunico o valor em dívida e, como sabem, nos termos do artigo 14A, o contrato de arrendamento acompanhado da comunicação do valor em dívida constitui um título executivo para a ação executiva para pagamento de quantia certa. Então eu tenho dois caminhos para a cobrança: ou cumulo o pedido de pagamento de rendas com o pedido de despejo no âmbito do PED, ou não quero saber disso e vou diretamente para uma ação executiva para pagamento de quantia certa e lanço mão do procedimento especial de despejo apenas e só para a entrega de coisa certa, a entrega do locado. Eu não posso usar o PED apenas e só para a cobrança. O PED foi criado para efetivar o despejo, permitindo acumular o pagamento das quantias em dívida, o pedido de pagamento das quantias em dívida. Sendo que, se também não surtir efeito, daqui sai um título executivo e, no fim, eu vou ter uma ação executiva para pagamento de quantia certa. Uma outra alteração da Lei 56, que é uma alteração que eu explico num segundo, mais ou menos, pronto, num minuto, é a criação do balcão do arrendatário do senhorio. Não há criação nenhuma, colegas. O balcão é o mesmo, ok? Isto foi um anúncio, foi feito como um anúncio da criação de um balcão para ajudar as partes. Não é nada disto que nós temos. Nós temos aquilo que era o BNA, passou a ser o BAS. O Balcão Nacional de Arrendamento passou a chamar-se Balcão do Arrendatário e do Senhorio, com uma circunstância acrescida e positiva, na minha opinião, que é ele também passa a ser o balcão próprio para a injunção em matéria de arrendamento, que já devia ter sido assim desde o início, para o BNA. Portanto, a alteração é esta. E com isto dizer-vos o seguinte: muitas alterações que vêem na Lei 56 de 2023 relativamente ao PED não são para assustar, porque não são mais nem menos do que a adaptação da terminologia BNA a BAS. Há muitos artigos em que é apenas e só isto que se altera. O que não é, eu estou aqui a chamar a atenção.
O PED é modelo próprio, temos a portaria, continua em vigor, a identificação das partes faz-se com os nomes, denominações, domicílios ou sedes, número de identificação civil, fiscal ou de pessoa coletiva. Aqui há acresce-se aqui na designação da identificação das partes e na consubstanciação da identificação das partes. Antes da Lei 56, era preciso identificar as partes, indicar os nomes e domicílios, bem como os respectivos números de identificação civil, a omissão do BI ou do cartão de cidadão do requerido agora deixa de ser motivo de recusa, o que é um aspecto positivo, sempre que o requerente declare que desconhece o número, enquanto que antes era motivo de recusa do PED, agora deixa de ser. Só tem que fazer lá aquela declaração. E tem que se indicar também, agora o requerente tem que indicar o IBAN de conta por si titulada e juntar o respectivo comprovativo. Portanto, as alterações estão aqui sempre anunciadas quando são alterações ao PED com este amarelinho. No caso da pluralidade de arrendatários ou local arrendado como casa de morada de família, também passa a ser necessário inscrever no formulário estes arrendatários ou os cônjuges como requeridos. Antes tínhamos que dizer quem era cônjuge, agora temos que inseri-lo como requerido também. Se o requerente indicar endereço de correio eletrónico, as comunicações são efetuadas pelos meios eletrónicos, portanto, há aqui uma tentativa também de desformalizar e de passar tudo aqui a ser eletrónico no que respeita às notificações. Há aqui também uma alteração significativa que é, agora já não se fala em criação do título para desocupação do locado, mas sim na decisão judicial, sendo que esta decisão judicial é uma decisão que abrange a autorização para entrada imediata no domicílio. Por isso é que quando ouvem falar os partidos mais à esquerda do partido do governo, que foi o partido que teve esta iniciativa legislativa, quando ouvem dizer que o partido do governo quis acelerar os despejos, é por causa destas alterações que eu estou aqui a evidenciar. Agora não preciso de ir ao tribunal, por exemplo, ao juiz pedir autorização para entrada no domicílio quando o arrendatário opõe-se a essa entrada por parte do agente de execução. A decisão vem já com isso. Portanto, houve aqui uma tentativa de acelerar alguns passos. Também a indicação de que deve efetuar o pagamento ou proceder ao depósito das rendas que se forem vencendo na pendência do PED, também aqui uma nota sobre isto. Depois, nas situações de mora igual ou superior a 3 meses, ou a tal mora superior a 8 dias, num período de 12, com referência a cada contrato, e tendo-se frustrado a comunicação ao arrendatário, estão a ver aqui aquilo que eu falava há pouquinho, eu avanço logo para o PED, mesmo que se frustre a comunicação ao arrendatário, sim, mas atenção que o requerido depois, no prazo da oposição, pode pôr fim à mora e, portanto, pode fazer com que se extinga o procedimento especial de despejo, porque esta faculdade de pôr fim à mora, que continua a existir apenas uma única vez com referência a cada contrato, é uma possibilidade que o arrendatário tem, pagando o valor que está em dívida acrescida da indemnização devida, no prazo, ora dos 30 dias, ora aqui no prazo da oposição, que são 15, e isto faz renascer um contrato que estava terminado por resolução. Ele renasce e, portanto, volta a ter vida, o PED termina, voltamos à relação arrendatícia e, portanto, temos aqui esta circunstância de protelar um bocadinho esta possibilidade do arrendatário pôr fim à mora, mas apenas e só quando se frustrou a tal comunicação. No 15F temos também aqui algumas alterações e estas alterações são importantes para quando estamos do lado do senhorio, é que o arrendatário tem que identificar ele, as pessoas a quem, nos termos da lei, o respectivo direito seja comunicável, porque o senhorio podia não saber e, portanto, agora impõe-se ao arrendatário vir informar o regime de bens vigente, outras pessoas que licitamente, por exemplo, se encontrem a residir no locado
e qualquer das situações que motivem a suspensão ou o diferimento e ainda se o locado corresponde à casa de morada de família. Muitas destas situações que são dificuldades para o senhorio e que eram dificuldades para o senhorio no momento em que prepara o procedimento especial de despejo, o seu requerimento, agora passam a ser obrigações para o arrendatário. E ainda uma outra situação é que é possível agora termos o incidente de intervenção principal provocada no âmbito do PED. E não eram admitidos incidentes processuais e agora passamos a ter esta possibilidade dos incidentes e deste incidente nos termos do artigo 316 a 320 do Código de Processo Civil. Há ainda aqui uma nota, uma alteração que me deixa aqui esta também com muitas dúvidas e os colegas vão certamente partilhar deste meu desconforto. Reparem, há uma alteração que diz, estamos no 15i, que a audiência de julgamento é sempre gravada, perfeito, nada a opor, está muito bem, mas há aqui esta que diz assim: quando a oposição seja julgada improcedente, a decisão condena ao requerido. Reparem, a decisão condena o requerido a proceder à entrega do imóvel, ok? Já era assim. Mas agora diz, no prazo de 30 dias, valendo tal decisão como a autorização de entrada imediata no domicílio, já vimos, esta parte é a parte positiva, certo? Já não é preciso vir pedir mais tarde. A questão é o prazo. E eu vou-vos dizer porque é que isto causa desconforto. Primeiro, porque esta norma foi anunciada da seguinte forma: agora o arrendatário tem um prazo para entregar o imóvel, o senhorio não tem que ficar à espera ad eterno. Foi assim que isto foi anunciado. E eu pensei o seguinte: já tinha um prazo para entregar o imóvel. É o prazo, pelo menos o prazo do trânsito em julgado da sentença, que é disso que estamos a falar aqui, já existia. E, portanto, este prazo de 30 dias já existia. Mas agora a coisa ainda se complica mais um bocadinho. Mas antes de complicar, então se este prazo já existia, que 30 dias são estes? São os 30 dias do trânsito que o legislador se esqueceu que existia e decidiu pôr aqui? Menos mal, se for esta a situação, mas não sabemos. E também não temos onde ir buscar esta informação. Ou são 30 dias após o trânsito, e então a coisa aqui já se complica um bocadinho. Então já não são 30, são 60. E, portanto, porquê este prazo acrescido para o arrendatário entregar o imóvel? Quando estamos a falar de uma decisão judicial, de uma resolução do contrato que já foi feita lá atrás, porque 30 mais 30. Ainda se complica mais um pouquinho se nós pensarmos que o PED é um processo urgente. E sendo um processo urgente, e isso agora está textualmente numa norma, eu nem sei se a tenho aqui, em algum sítio, tenho, talvez não, se está textualmente, se o PED é um processo urgente, o recurso interpõe-se no prazo de 15 dias e não 30. Então, de que 30 dias é que estamos aqui a falar? E esta é uma dúvida para a qual eu ainda não tenho respostas e que me continua aqui a suscitar alguma confusão, mas vou deixar isto para o debate. Depois, sentença com autorização judicial, tudo bem. Desaparece a competência do oficial de justiça. Nós só temos no PED, para efetivar, nós só temos o agente de execução e o notário. O oficial de justiça deixa de ser chamado ao procedimento especial de despejo para concretizar um conjunto de diligências que antes ele tinha competência para fazer. A sentença que ordena a desocupação e condena o requerido no pagamento das rendas constitui título executivo para pagamento de quantia certa. Imaginem que houve oposição e, portanto, depois esta sentença há de ordenar a desocupação do locado, não sendo desocupado, entrega ao agente de execução, vai lá e faz a desocupação e constitui também um título executivo, como eu dizia há pouquinho, para pagamento de quantia certa. Sendo este o caminho, o BAS, o balcão ou o BAS, como lhe querem chamar, o balcão do arrendatário do senhorio remete este título para o tribunal e estamos a falar de um requerimento executivo que há de ser o requerimento executivo idóneo para iniciar a execução para pagamento de quantia certa.
E o BAS remete ao requerente o comprovativo deste envio e as referências para pagamento dos honorários devidos ao agente de execução, que são os honorários da fase 1. Deixem-me dar-vos aqui outra nota e outro caminho. Há pouquinho já falei dele, mas vou acrescentar aqui alguma coisa. Falei dele no que respeita ao artigo 14A e dizer, eu não preciso disto, não preciso estar aqui a perder tempo no PED para cobrar. Eu sou obrigada a lançar mão do procedimento especial de despejo para a desocupação coerciva, mas não para a cobrança. Porquê? Porque se eu tive cuidado de informar o valor em dívida, esta comunicação acompanhada do contrato de arrendamento forma um título executivo para a execução para pagamento de quantia certa, correspondente às rendas em atraso, aos encargos ou às despesas que corram por conta do arrendatário. Isto é assim há muito tempo, está no artigo 14A do NRAU e, portanto, posso avançar imediatamente com uma ação executiva para pagamento de quantia certa e não andar a perder tempo no PED, que é o que eu pessoalmente prefiro. A cobrança vou já tratar dela, o PED vamos então em frente aqui para o despejo. Mas a nota que vos queria deixar aqui quase a terminar é a seguinte, é relativamente ao fiador. E dizer-vos que quando se discutiu mais habitação, foi feita uma proposta de alteração pela oposição para que o artigo 14A tivesse um número 2 diferente. Ele tem o número 2, mas este número 2 refere-se ao arrendatário e que tivesse um número 2 que clarificasse de uma vez por todas aquilo que nós andamos há anos a discutir nos tribunais, que é se a comunicação feita ao fiador do valor em dívida acompanhada do contrato de arrendamento, se também ela é título executivo ou não. E nós continuamos a discutir isto, não é? Mesmo depois das alterações de 2019. É que, existindo uma hora do arrendatário, é possível resolver o contrato, é possível exigir as rendas em atraso, uma indemnização igual a 20% que for devido, ou resolver e cobrar. E se existir fiança, também é possível cobrar, e também, como é evidente, também existe aqui a responsabilidade do fiador pelo pagamento das quantias que estão em atraso. O que nós não temos é textualmente esta comunicação acompanhada do contrato de arrendamento como um título executivo, como temos relativamente ao arrendatário. E então aquilo que se tentou fazer foi clarificar, mas não se conseguiu porque a proposta foi rejeitada. Então o que é que nós temos relativamente à fiança? Como eu digo aqui, se o arrendatário não fizer cessar a mora no prazo de 8 dias, a contar do seu começo, reparem, a obrigação agora é um ónus do senhorio, é nos 90 dias seguintes notificar o fiador da mora e das quantias em dívida. E depois temos a norma que nos diz que o senhorio apenas pode exigir do fiador a satisfação dos seus direitos de crédito após efetuar a notificação prevista no número anterior. E a questão que se coloca é se esta notificação que o senhorio faz ao fiador nestes 90 dias, reparem, se o arrendatário não fizer cessar a mora, ok? Se esta comunicação, acompanhada do contrato de arrendamento, é um título executivo contra o fiador. Esta foi a alteração que teve lugar em 2019. E, por isso, há quem defenda, portanto, a tendência aqui é para defender que, sim, esta notificação ao fiador acompanhada do contrato de arrendamento é título executivo relativamente ao fiador. Mas eu já vi também acórdãos que dizem que não. Ainda dizem coisa pior. Dizem o seguinte: há tempos vi uma sentença, eu não sei se depois aquilo subiu para recurso ou não, mas vi uma sentença que dizia que se esta comunicação não existisse da parte do senhorio ao fiador, ele não podia cobrar o seu crédito relativamente ao fiador, vejam. Portanto, esta obrigação de notificar o fiador, esse tribunal entendeu
que afastava o direito de crédito. E isso na minha perspectiva, desculpem-me, mas é uma aberração total. O direito não se extingue porque eu não notifiquei. E se nós pensarmos assim, então temos que concluir que se notificarmos, podemos executar. Temos título executivo. E o que me parece que se quis dizer foi isto, mas nunca dizer que o meu crédito termina e que o meu crédito cai porque eu não fiz esta notificação. Eu deixo-vos aqui um apontamento de um acórdão que trata muito bem esta questão, que é este acórdão de 2020, e trata bem, porque já é posterior, não quer dizer que tenha decidido bem, mas trata bem porque depois vai buscar um conjunto de acórdãos e trata bem o tema, porque o desenvolve e analisam nestas perspectivas que eu estava aqui a tentar analisar com os colegas. E, portanto, acho que é um. E depois remete para outros, onde podemos ir buscar um conjunto de argumentos. Mas, sim, colegas, eu parece-me que nós, além disto, não podemos ir, não é? Portanto, esta é uma consequência importante, quer quando resolvemos um contrato de arrendamento, quer quando não resolvemos, porque aqui nem está em causa resolver o contrato, eu posso não resolver o contrato. Eu quero é cobrar o valor que está em dívida do fiador e até nem me incomodo com o arrendatário, ele que continua lá, até porque ele, entretanto, até regularizou, reparem. Só que há ali umas rendas ou uns valores que eu preciso de cobrar, uns juros que eu preciso de cobrar, enfim, seja o que for. Portanto, a questão coloca se existe a resolução ou não existe a resolução. Mas existindo, ainda se coloca mais, porque eu quero cobrar os valores que estão em dívida e é importante para mim perceber se eu tenho aqui um título executivo contra o fiador, porque senão pode-me fazer concluir o seguinte: não quero resolução extrajudicial, não quero o PED e avanço com uma ação judicial contra todos, desde logo para cobrar os valores em dívida, contra arrendatário, contra fiador, etc. Se eu não tiver como agilizar a criação do título executivo, posso não querer ir por este caminho. Okay? Contudo, eu pronto, modestamente entendo que nós não podemos concluir de forma diferente, ou quer dizer, podemos, a criatividade e a interpretação é livre e podemos concluir de forma diferente. E, aliás, tanto podemos que têm existido já decisões em sentido completamente diferente. Mas parece-me, eu inclino-me para que para que este seja o caminho mais equilibrado, digamos assim. E pronto, colegas, e por hoje já ultrapassei o meu horário, peço desculpa. Desculpem-me, penso que espero que tenha sido útil e estou naturalmente à vossa disposição, se quiserem agora aqui ficarmos um bocadinho a debater aquilo que entenderem. Muito obrigada, doutora Márcia Passos, por esta fantástica exposição, mais uma vez tão clara, tão objetiva. Obrigada. Estes aspectos tão relevantes. Entretanto, foram de facto caindo aqui algumas questões no chat por parte dos colegas. Vamos tentar responder a uma ou outra. Certo, eu creio que temos 3, não é? 4, talvez. Ok, eu posso ler e posso tentar já responder. Portanto, se é possível o senhorio afirmar que não tem que fazer obras, contrato não habitacional, porque o arrendatário tem que ter um seguro. Se é possível afirmar que não tem que fazer obras porque ele tem que ter um seguro. Eu creio que não será possível ele dispensar-se da realização de obras, da obrigação que tem, com este argumento. Okay? O argumento do seguro não será um argumento que o dispense da realização das obras a que ele está obrigado. A conservação do imóvel é uma obrigação do senhorio, que no mínimo de 8 em 8 anos tem que ser cumprida nos termos do rejoé. Portanto, essa tem sempre que acontecer. Esta obrigação de conservação, ela é do proprietário, sempre. Mesmo que o arrendatário não pague. Repare, se o arrendatário não pagar, o que nós temos aqui é a mora e temos a resolução do contrato como uma alternativa. Não o argumento de eu vou deixar a casa cair porque tu não pagas. Eu até estou a falar do pagamento, mas
o mesmo é dizer, vou deixar a casa cair ou vou deixar degradar-se porque tu, arrendatário, não tens um seguro, ok? Portanto, entendo que não será fundamento. Depois, acerca da notificação da comunicação ao arrendatário, é a segunda questão, e agradecer à Diana pelas simpáticas palavras, naturalmente. Quando ao nosso colega Pedro, acerca da notificação da comunicação ao arrendatário, e no caso de um contrato de arrendamento de estabelecimento comercial que se encontra encerrado e que não se consegue localizar o arrendatário e que o estabelecimento não tem caixa de correio, como efetuar a comunicação? É assim, quando nós estamos a falar de uma situação desta natureza, se estivermos perante o domicílio convencionado, temos a solução nos termos do artigo 11 do NRAL. Se estivermos a falar de contacto pessoal, também temos aqui a solução. Portanto, não tem caixa de correio, ok, o ideal aqui é fazer a comunicação por contacto pessoal. Era assim que eu faria. Como é que se faz esta comunicação por contacto pessoal? Se frustrar, então temos aqueles caminhos, temos o caminho do artigo 10º e agora, deixem-me dizer assim, agora temos o caminho de avançar para o procedimento especial de despejo, mesmo que se frustre a comunicação ao arrendatário, ok? Porque é o que parece que nós temos aqui. Depois, temos aqui uma outra questão. Boa tarde, quando um senhorio pretende resolver o contrato por cedência não autorizada do locado e acumular com pedido de indemnização, terá que fazê-lo através de uma ação de condenação. Não o pode fazer por carta registada e reter a caução, correto? Correto, não pode. Aqui é via judicial. Okay? A cedência não autorizada do locado não constitui um fundamento de resolução extrajudicial e, portanto, ela aqui opera nos termos da lei do processo. Não temos outro caminho. O prazo de 30 dias não será independente do trânsito? Pois é. É isso que eu não sei. Eu acho que esta solução legal não faz sentido nenhum. 30 dias para entregar o locado, acho que foi mesmo aqui deixem-me dizer assim de forma simpática, um lapso do legislador. Pronto, não, isto não há 30 dias para entregar o locado, já tinha 30 dias, não é? Se fosse do trânsito em julgado, sendo urgente são 15, não faz sentido ter mais 30. E, portanto, isto é uma norma que eu espero que um dia ela possa ser revista e possa ser alterada e possa ser corrigida. Com relação, até lá vai nos dar trabalho, já sabemos, não é? Pronto. Com relação à notificação, objeto, muito obrigada também ao colega pelas simpáticas palavras, portanto, que a lei não protege a quem dorme. Muito bem, este é um comentário, não uma questão, sim senhora. O fiador do arrendatário pode ser responsável por danos deixados pelo inquilino no locado após a cessação do contrato. Não creio, a não ser que de alguma forma isso estivesse contemplado na fiança. A fiança não vai tão longe, não é? É uma fiança pelo... assim, depende de como é que a constituímos, mas à partida não, à partida é pelos valores que estão em dívida. Eventualmente, se isto foi dito no contrato de arrendamento, pronto, o fiador responsabilizou-se também por estes danos, mas teria que estar lá dito isto de uma forma perfeitamente clara. O advogado deve iniciar o PED no BNA ou nos sítios. A doutora, nem num sítio nem no outro, agora é no BAS. O PED inicia-se, é plataforma, mas é via sítios, tem lá a plataforma mesmo para o balcão do arrendatário e do senhorio, para o BAS. Se o senhorio rejeitar, entretanto caíram aqui mais algumas, se o senhorio rejeitar receber os valores do arrendamento durante o processo PED, é assim, se o senhorio não tem que rejeitar receber os valores, porque ele tem direito a recebê-los até ao momento da desocupação do locado. E, portanto, eu nunca aconselharia o senhorio a rejeitar. Se ele o fizer, temos que agir como agiríamos se fosse um arrendatário que quer pagar ao senhorio, o senhorio recusa. E, portanto, notificação e o depósito em conta bancária à sua ordem, para que ele possa levantar quando entender. Relativamente à terceira carta registada enviada ao arrendatário não cumpridor, deixa de ser necessária com as novas alterações. Pois, exatamente, é isso mesmo.
parece que não temos que percorrer o artigo 10º, é exatamente isso. Eu posso percorrê-lo. Agora, parece que não tenho que o fazer agora, não é? Que estou dispensada. Renovação do contrato, aqui não percebi bem, só tenho aqui uma expressão, mas pronto, vamos passar à frente, pode ser que depois tenha mais para baixo. Caso haja desocupação voluntária do locado em prazo da oposição e o processo cesse por inutilidade superveniente, a comunicação inicial da injunção vale como título executivo autónomo. Na verdade, os montantes em dívida constam do requerimento. Por outro lado, a indemnização pós-resolução também entra no título executivo. Ok, aqui eu creio que temos alguma... Ora bom, vamos lá. Caso haja desocupação voluntária, muito bem. O PED cessa. Cessa, repare, cessa se eu não cumulei o pedido do pagamento das quantias em dívida. Se eu cumulei, nessa parte ele há de seguir para... É título executivo e temos uma ação executiva para pagamento de quantia certa. Agora, porque quando me diz no prazo da oposição, eu já tenho o PED, não é? O que eu posso ter é uma circunstância diferente, é haver uma desocupação voluntária antes de apresentar o procedimento especial de despejo. E parece-me que a pergunta também poderá ter isto em consideração. Se eu aqui tenho o título executivo, tenho. Se eu, na comunicação que fiz ao arrendatário para a resolução do contrato, também lhe comuniquei o valor em dívida. Tenho título executivo nos termos do 14A e posso apresentar imediatamente uma ação executiva para pagamento de quantia certa. Ok? Aqui não falamos de injunção, podemos falar, se o caminho for esse, para se eu não tiver um contrato escrito, se eu até já tive a entrega voluntária do locado, mas continuo a ter um crédito não cobrado e não tenho contrato, não tenho como formar título, então a injunção é o caminho. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, depende depois dos valores, não é? Se de facto a injunção pode ser o caminho ou não, se não for, é uma ação declarativa. Aí depois não tem outra forma. Depois, os montantes em dívida constam do requerimento, a indemnização pós-resolução também entra no título. Não, esta não entra no título executivo. Esta terá que ser uma ação declarativa, onde eu vou pedir a condenação do arrendatário no pagamento de uma indemnização pelos danos que porventura que ele causou no locado. Depois aqui, obrigada, colega. Estou eu a dizer, obrigada pelas suas palavras. Uma ação declarativa de condenação interposta pelos senhorios contra os arrendatários, em que não se pede a resolução de contrato, mas antes citam só o pagamento. Muito bem, alegadamente devidas. Ser mais de 3 meses, mas na verdade apenas são 2 em atraso. Põe num dos meses, alegadamente, em falta, os arrendatários pagaram parcialmente. Ok. Tendo em consideração que nunca foi enviada qualquer interpelação para pagamento das rendas, nem sequer foi feita a resolução extrajudicial, por que motivos os senhorios terão lançado mão da ação declarativa? Isto é um caso que a doutora tem de certeza e já estou a ver que não é fácil. Não seria mais fácil e menos oneroso para todos simplesmente interpelar para pagamento através de uma das vias legalmente previstas e depois recorrer ao PED? E à execução, pois, claro, é assim, nem sequer se percebe porque é uma ação declarativa. Porque é uma ação declarativa aqui, doutora, eu vou dizer uma coisa a brincar, porque estes senhorios estão muito mal aconselhados, pronto, não é? Não são nossos clientes, certeza, porque não faz sentido a ação declarativa. Se eu não tiver contrato de arrendamento, eu estava aqui a pôr hipótese, ok, não tenho contrato de arrendamento, está bem, mas tenho a injunção. No limite, estou a falar de quê? Estou a falar de uma quantia que a injunção que não cabe? Só neste caso é que a ação declarativa faz sentido. Se não, não faz sentido nenhum. Se estivermos a falar de uma situação destas, então sim, então fará sentido. E temos aqui um outro. Senhorio realizou um contrato por 3 anos e ao fim desse primeiro arrendamento não terá mais interesse na renovação. Muito bem. Enviou carta com 6 meses, manifestando desinteresse na renovação. O arrendatário pode contestar? Com qual fundamentação? Se estamos a falar de um contrato de arrendamento por 3 anos,
Bom, colegas, creio que a doutora Márcia terá ficado sem internet. Vamos aguardar um bocadinho. É isso mesmo. Vamos só aguardar que ela entre novamente, porque ficou efetivamente sem internet e acabou por sair da plataforma. Há muitos colegas ainda a ouvir-nos. Estou. Doutora Márcia, caiu a chamada, Não sei o que foi? é que aconteceu. O meu computador fez uma atualização por ele. Está aqui a Ah, tentar ligar de novo. Eu estava a tentar ligar pelo telemóvel, mas não consegui. E olha, não sei o que é que aconteceu. Peço imensa desculpa, nunca me não aconteceu faz tal mal, coisa. não faz mal. Eu pensei que tivesse sido uma falha de internet, Pois, mas não foi, não. Não, estou com porque. internet. Ele fez mesmo aqui um restart. Ele disse mesmo isso. Ah, E agora está aqui a ligar. portanto, certo, não vai conseguir entrar então. Não sei se vou conseguir entrar de novo. Deixa-me ver. Os colegas ainda estão aí, não Estão, estão? estão, estão. Estão Pois, eu aqui. estava aqui toda Estão. Porque a faltava. imagem ficou parada, sabe? A imagem ficou parada, deu a ideia de que havia uma falha de internet. Ah, mas não, ele está aqui mesmo a tentar ligar de novo. Eu por acaso não tenho consigo O link? o username. O link eu tenho aqui. Olha, espera aí, acho que está. Se não tentava pelo telemóvel, só que ele estava aqui a pedir-me passwords e não sei o quê, enquanto que pelo computador era direto. Hum, E ele me está aqui a ligar. Olha, mesmo aqui qualquer problema, mas acho que já vou conseguir. já vai conseguir? Já vou conseguir, acho eu. Muito lento agora. Ainda nos faltavam aí duas ou três, não é? Sim, Porque sim, sim, entretanto sim, começaram sim, a sim, cair. sim, sim. Temos aqui duas ou três questões. Os colegas, Os desculpem, a colegas não doutora. me ouvem, pois não? Não me Não, ouvem. não, não. Se quiser, eu posso pôr em alta voz e tentamos. Podemos ir tentando. Enquanto eu tento Então vamos lá entrar, ver. só preciso é que me diga quais são as Digo questões. sim. Não sei se os colegas conseguem ouvir a doutora Márcia através do meu telemóvel. Queria só Eu que vou alguém me falar. dissesse aqui, dá para ouvir perfeitamente. Diz aqui uma colega. Pronto. Perfeito. Vamos Pronto. então. Então vamos assim. Muito bem. Creio que estávamos aqui naquela questão. O doutor Pedro Feio Gonçalves coloca a seguinte questão: no caso de não haver cumulação para pagamento de quantia certa, o requerimento inicial serve como título para execução autónoma? O requerimento inicial não serve, mas também não preciso, porque eu tenho a comunicação. A comunicação do valor em dívida com o contrato de arrendamento, antes de ir para o procedimento especial de despejo, eu posso logo ir para uma ação executiva para pagamento de quantia certa, imediatamente. Agora, o próprio requerimento não serve de título executivo.
próprio requerimento não forma título. Eu já tenho o título antes. Tenho, sim, formei. De certeza que o fiz, porque senão não estava a acumular agora também, não é? Por isso nem sequer preciso esperar por este momento. Nós, quando fazemos a resolução extrajudicial do contrato, nós temos duas coisas que em princípio queremos, que é a entrega do locado e a cobrança do valor. Se eu comuniquei e tenho contrato, então eu posso avançar imediatamente com uma ação executiva para pagamento de quantia certa. Muito bem. Creio que o colega... Entretanto, eu já estou aqui a entrar. Sim. Já devem ser uns segundos. E Sim. Mas vamos avançando. Vamos avançando. Um outro colega coloca a seguinte questão: o que fazer quando se pretende manter o contrato de arrendamento, sendo que o senhorio muda de IBAN e não indica o novo, entretanto falece e os alegados herdeiros enviam carta ao arrendatário a resolver o contrato por falta de pagamento de rendas e se consigna as rendas em depósito e os alegados herdeiros não as levanta. É assim, quando nós temos uma alteração dessa natureza, nós vamos deparar-nos, nós, arrendatários, com uma dificuldade no pagamento da renda, porque estamos a pagar e ela vem para trás, não é? Se fizermos por transferência bancária. Então, como é que devemos agir na qualidade de arrendatários? Não é ficar à espera que nos notifiquem. Nós, arrendatários, temos a obrigação de comunicar imediatamente para as moradas que temos do senhorio. E no limite, e comunicar dizendo: tentei fazer o pagamento, não consegui, o arrendatário não sabe se o senhorio morreu, se não morreu, quer dizer, isso é uma circunstância que muitas vezes demora algum tempo a ser comunicado ao arrendatário. O que ele não pode é usar esse argumento para não pagar a renda. Ele tem que agir, e o agir é notificar, enviar carta registrada com a vice-recepção para a morada que ele conhece do senhorio, dizer o que é que está a passar-se, esperar ali alguns dias ou até dar mesmo um prazo para que ele indique o novo IBAN, e das duas uma, ou a carta é recebida e alguém vem indicar está resolvido, ou a carta é recebida, ninguém vai indicar, então fazemos uma segunda carta a dizer que vamos notificar. Portanto, estou aqui a tentar entrar, exato, acho que já vou conseguir. Nossa doutora, ora veja. Eu não estou a vê-la, mas creio que estará para entrar. Ok. Já cá está. Já cá está. Desligar. Está bem. Ok, já me ouvem-me? Ok, perfeito. Peço imensa desculpa, colegas, eu não sei o que é que aconteceu. Fez aqui um restart o meu computador de repente. Achou que era preciso recuperar isto tudo, não sei. Bom, já cá estou outra vez convosco, peço-vos desculpa por isto. Estava aqui a tentar ir ao chat, para já isto não está tudo aqui a ligar. Bom, estava aqui a dizer, portanto, os arrendatários não podem usar esse argumento para deixar de pagar. O que eles deverão fazer é fazer esta comunicação e, a partir desse momento, fazer o depósito numa conta bancária à ordem da herança, à ordem dos herdeiros, à ordem de quem eles conseguirem, não é? Porque eles tinham um senhorio e, portanto, é continuar nessa linha. Se agora é em nome da herança, que seja em nome da herança. E depois notificar o senhorio ou a herança dizendo que, a partir daquela data e dadas aquelas circunstâncias, fizeram a comunicação, fizeram o pagamento das rendas daquela forma. Portanto, será isto que deverá ser feito. Muito bem, temos aqui a colega a doutora Maria Soares, que pede para voltarmos à questão dela. Será possível gostar à questão do prazo de 3 anos? Vamos lá ver qual é a questão. Estava aqui a tentar ver, se o meu computador ainda está aqui meio... questão dos 3 anos. Eu já não tenho acesso às perguntas. Eu agora deixei de ter acesso às questões. Se a doutora me conseguir... Não sei se a questão colocada pela colega doutora Maria Auxiliadora é isso?
é só para me indicarem se é essa a questão. Deve ser. E penso que a questão será esta. Voltando aqui. Era a questão dos 3 anos? Senhorio realiza Ah, o contrato por 3 anos e ao final desse primeiro arrendamento não terá mais interesse na renovação. Enviou carta 6 meses antes, manifestando desinteresse na renovação. O arrendatário pode contestar em qual ah, situação? Penso que será. exatamente. Nós estávamos aí até, acho eu. Se o Pronto, eu estava a dizer o seguinte: nós temos um contrato por 3 anos, significa que temos um contrato com um prazo certo, e por isso isto significa que quer o arrendatário, quer o senhorio tenham um direito a partir desse momento, que é o direito de se oporem à renovação. Desde que cumpram o prazo, e aqui foi cumprido, então a outra parte nunca pode contestar. Não pode opor-se à oposição à renovação. Isso não existe. Só tem que deixar o locado. É o que tem que fazer. Não deixando o locado, o senhorio, no caso concreto, tem a possibilidade de recorrer ao procedimento especial de despejo para efetivar a entrega do locado. Mas contestar uma oposição à renovação que é feita dentro do prazo, não pode, não tem fundamento para isso. Ok? Bom, e creio que não temos mais questões. Efetivamente, não me parece que tenhamos mais questões. Só a revisitar novamente aqui o Faz chat. favor, muito bem. Não, Eu perdi as mensagens todas aqui. claro, claro. Bom, vamos dar então por terminada esta fantástica sessão. A prova é que, pese embora o adiantado da hora e estas circunstâncias técnicas, ainda temos imensos, muitos colegas mesmo a ouvir-nos. Senhora Doutora Márcia Passos, mais uma vez os meus agradecimentos. E relembrar Obrigada, doutor. que amanhã temos mais uma sessão deste curso, será às 18 horas, com o Senhor Doutor Edgar Martins Valente. Muito boa noite a todos e muito obrigada. Obrigada. Obrigada eu. Boa noite.